questões fundamentais do seu personagem. Isso é até meio que para alguns intuitivo, para outros já ouviu alguém falar e tal, mas o que é essa questão fundamental? Todo mundo, todo personagem precisa ter naquela trama, e isso não significa que ele vai resolver isso naquela trama, tá? Mas é algo intrínseco, é algo que tá assim dentro do coraçãozinho daquele personagem. Pode ou não ser parte da trama principal, que é algum problema ou algo mais profundo a ser tratado. Que é um exemplo do nosso universo, mais assim, mais famosinho, Naruto. Todo mundo, nem que seja uma vez, já ouviu falar. Então, Naruto, em Naruto Shippuden, a gente vê o quanto... Não só em Naruto Shippuden, acho que no clássico também repete aquela cena todo tempo, quando começa a tocar a música tururu e o balanço começa a balançar, você já sabe aquela cenazinha de flashback do Narutinho chorando na frente da escola, com todos os amiguinhos lá, e ele chorando abandonado na escola, no balanço na frente da escola. O que isso tem a ver com a questão fundamental? Lá no Shippuden, quando o Naruto se torna o herói da vila, derrota o Pain, e as pessoas vão pedir pra ele autógrafo, Naruto, me dá um autógrafo, não sei o que, ele recusa, a princípio parece que ele tá com vergonha e tal. Quando ele vai conseguir, quando ele vai treinar com o Killer Bee pra dominar o Kurama, ele tem que dominar o seu eu interior, né? A sua parte do mal. E ele encontra essa parte. E aí essa parte joga pra fora, cospe na cara dele todas as mágoas que ele tem internamente de todos esses anos vividos que ele foi rejeitado pela vila, abandonado de certa forma pelos pais, ter ganhado essa responsabilidade, digamos assim, do Minato sem nem ter pedido e por conta disso tudo ter sofrido várias consequências. Então, por mais que ele fosse um cara, um personagem carismático, simpático, que parecia que nada chateava ele, que ele era um cara muito legal e tal, não sei o que, ainda assim mostra que ele tinha essa questão interna dentro dele, que em alguns momentos foram meio que tratados, né? Não tratados, mas evidenciados isso, principalmente nessa parte. Isso foi meio que sendo construído ali bem no final do Pain até o início, em que outros momentos foi tratado essa angústia, essa incerteza, essa insegurança dele. Por mais que ele parecesse por fora ser aquele personagem super, eu sou o cara, vou me atrever, né, hiperativo, por dentro, em vários momentos, ele sempre tinha uma insegurança, tanto que por isso ele recorria ao poder do Kurama, né, da Kyuubi, pra sempre ter um pouquinho mais de poder. Não tô dizendo aqui se ele tinha ou não, mas ele recorria. Ele não sabia usar o chakra dele direito, então ele ia lá e recorria. Pra quê? Pra ele não perder. Ele não sabia se ele ia ou não vencer o Sasuke, então ele ia lá, pegava um pouquinho. Era muito questão de insegurança também do que esse personagem tinha. Não fazia parte da trama principal. Não era isso pra ser tratado. A gente não viu Naruto tratando as marcas do passado dele. Não, a gente não viu isso. Em alguns momentos isso foi tratado, mas isso refletiu em algumas cenas e em alguns comportamentos do personagem. A questão interna desse personagem, essa questão fundamental, ela pode refletir em algumas cenas que você vai desenvolver aquele personagem. E o que isso impacta na hora de você colocar isso na sua história? O seu personagem pode se conectar muito mais com o seu leitor, por ter passado por coisas parecidas, por ter uma questão fundamental parecida, e mesmo que não seja por conexão de semelhança, olhar para um personagem que tem mais camadas e mais profundidade do que simplesmente ser o cara que grita e é super feliz e etc., ter algo a mais. Peraí, ele não é 100% preto e branco, ele tem mais camadas ali de cinza. Ele não é uma pessoa 100% feliz, em alguns momentos você vê que ele vacila. Ele não é totalmente forte e aguenta tudo, ele tem alguns pontos de fraqueza. Isso também
pode estar muito relacionado a outra questão que a gente vai falar aqui, que é a questão do caráter, mas a questão fundamental, a questão interna desse personagem ajuda você a moldar todos os outros pontos. Por isso que eu coloquei aqui ele como pilar principal. Nas minhas histórias, eu tenho, por exemplo, a Danielle, que é a protagonista de A Máscara de um Anjo, que ela lida com a pressão de suas responsabilidades. Não posso dizer muito, que senão eu vou dar um baita de um spoiler, mas é a protagonista desse livrinho aqui que está aparecendo. Ela, a partir do segundo volume, que vai, gente, tem que sair esse ano. Eu sei que já tô prometendo desde o ano passado, mas foram tantas coisas. Se eu contar o que aconteceu com vocês do final do ano passado até esse, vocês choram junto comigo, mas tá tudo certo, tá tudo bem, é que é só muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas esse ano ainda sai esse bebezinho aqui, o segundo volume. Mas no segundo volume, a gente começa a ver essa personagem tendo mais responsabilidades, lidando com a pressão, com o peso que às vezes ela não consegue suportar. No próprio livro, no primeiro livro, ela lida com algumas expectativas e com algumas responsabilidades que deixa ela sob pressão. Isso também liga muito com a ideia central da história, que é justamente questionar até que ponto o ser humano vai quando tá sob pressão, né? Quando as pessoas estão em situações de extrema pressão ou de tensão, quais são as atitudes, que tipo de personalidade, de garrinhas elas podem colocar pro lado de fora, né? Ninguém consegue, eu acho, ficar completamente estável em situações de pressão. Você sempre acaba conhecendo um pouco mais daquelas pessoas nessa situação. Enfim, e essa é a ideia central da história, e a minha personagem lida também com essas questões fundamentais dela, de apesar dela ser uma pessoa forte, ela tem momentos em que às vezes a força dela não é o suficiente para tamanha pressão, o que é normal pra gente até no dia a dia. Então ela lida com essas questões. Não é a trama principal da história, a trama principal, principalmente do primeiro, fala sobre a questão de quem é o culpado, é um suspense, onde você tem que descobrir ali quem é o culpado no primeiro livro para dar o gancho para os outros, mas isso ajuda a moldar muitas cenas da história, ajuda a dar uma pitadinha de suspeita em alguns momentos da história para essa protagonista, porque de fato o que eu quero é que ninguém seja totalmente inocente no meu livro, e por isso eu acabei justamente conseguindo colocar essa questão fundamental, esse peso, essa responsabilidade. Às vezes ela dá uma explodida por conta disso, mas são questões fundamentais que inclusive ela não trata no livro. O próximo é o Doug, que é de Quente como Cachorro Quente. Ele não tem físico aqui, mas esse ano eu acho que sai a versão física dele também, mas eu quero juntar todos os volumes para imprimir uma vez só. Enfim, porque ele é um livro ilustrado, né? Então eu prefiro fazer ele de uma vez. O Doug, ele lida com a sua ansiedade, com a sua insegurança. Não é a fonte principal da trama. A fonte principal da trama é ele se redescobrir na cozinha, passar por uma aventura culinária, viagens e etc. Mas ainda assim, essa ansiedade é o start inicial para a história. E em alguns momentos também de pressão, ele acaba oscilando, porque ele tem que lidar com essa questão fundamental dele, com essa questão interna, intrínseca, que não é necessariamente a trama principal. Eu vou ficar repetindo isso aqui pra ficar na sua cabeça que, mas em um livro de drama, se a personagem tem um drama, então essa é toda a questão principal da... Não necessariamente é o que você trata na trama, é você repetitiva, para você conseguir gravar isso na sua mente. É algo que não é para ser tratado naquela trama, ou seja, a Danielle foi curada de sua responsabilidade, o Doug saiu do final da história curou 100% da ansiedade. Não! Em 99% dos casos, o personagem nem consegue tratar isso. E tá tudo bem, porque a gente também não consegue tratar aquilo que a gente tem, né? E principalmente, você ter essa questão ajuda você a conseguir fazer com que o seu personagem tome determinadas atitudes, determinadas ações, te ajuda até a construir algumas cenas da história e dar camadas para o seu personagem.